Olá, estamos de volta com mais um podcast aqui no seu canal favorito. Compartilha, cristão. Eu quero saber como você está, como está a sua família. Estão todos bem, graças a Deus? Que bom, eu fico muito feliz. Eu creio que todos estão bem. Eu quero abençoar novamente a sua vida, a sua casa, a sua família, as suas finanças, o seu emprego, no nome do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe, que levante o rosto sobre cada um de vocês e os dê a paz no nome do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos de volta mais uma vez nesta semana com Compartilha Discipulado e com este tema maravilhoso, propósito, exatamente. Todos têm um propósito. Ninguém nasceu por um acaso. Deus tem um plano maravilhoso, um plano de esperança, um plano de paz para cada ser humano que vive sobre a face desta terra. E o que nós devemos fazer é ir de encontro a este propósito. E eu quero te dar uma dica, para você encontrar o seu propósito, olhe para Jesus, vá até Jesus. É lá, é nele, por ele, para ele que são todas as coisas. Então é nele que está o nosso propósito. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o princípio e o fim. Ele é a vida, a própria vida. Ele é a luz, né? Ele é o Senhor. Ele é o Salvador. Então nele nós encontramos todas as respostas. Nele nós encontramos a nossa identidade, nele encontramos o nosso propósito. Então, recebe essa dica aí no seu coração, olhe para Jesus, vá até Jesus, se entregue a Jesus, porque nele está o nosso propósito. Beleza? Então, no podcast passado, nós fechamos, a aula foi bem rápida, né? Foi nem 20 minutinhos, né? Não foi meio atípica, porque normalmente nós estendemos até 30, 40, já tivemos aula aí de 1h20 quase, mas foi muito legal, eu espero que você tenha gostado, certo? Antes de darmos prosseguimento, eu quero te convidar a clicar aí no joinha, dar o seu like, porque quando você dá o like, você clica no gostei, o YouTube, o algoritmo do YouTube entende que é um conteúdo relevante, então ele mesmo vai promover, olha só, vai promover o canal, levando essa mensagem maravilhosa, levando essas revelações do Senhor, a bênção do Senhor a milhares de pessoas por todo o Brasil, e eu sonho e eu profetizo no mundo inteiro, no nome de Jesus. Você crê? Diga amém aí, ou sei lá, escreve aí embaixo nos comentários, amém. Beleza? Então, clica aí no gostei, compartilhe nos seus status, compartilhe no seu story, compartilha nas suas redes sociais, Facebook, Instagram e tudo mais. Tenho certeza que não vai ter problema nenhum, ok? E pelo contrário, muitas pessoas serão alcançadas, pessoas que você conhece, que eu não conheço, elas terão acesso a este material que está sendo aqui desenvolvido de forma gratuita, totalmente gratuita, para a glória, a honra e a fama de Jesus, porque todos precisam conhecer quem é Jesus, conhecer quem são, né? Saber de onde vêm, para onde vão, quem os criou, né? Para o que os criou. Então, bora lá, sem mais delongas, vamos para essa aula, né? Gastamos aí quase 4 minutos somente nessa introdução maravilhosa, mas é isso aí. Deus seja louvado, que Deus abençoe, que os olhos do vosso entendimento sejam abertos, do seu entendimento seja aberto, que você tenha total compreensão de tudo aquilo que for mais uma vez passado aqui, no nome do Senhor Jesus. E há tempos que eu não falo isso, mas se houver alguma dúvida, coloca aí nos comentários ou mande uma mensagem no meu WhatsApp, ok? O meu número é 991 24 43 97. Também recebo pedidos de oração, certo? Estou abrindo aqui nesse podcast para você. Se tiver algum pedido de oração, independente para o que seja, estarei orando, tá bom? Você manda o seu pedido lá no meu WhatsApp e eu tenho certeza que será bênção, no nome de Jesus. Então vamos dar seguimento. Nós fechamos o último podcast, o Compartilha Discipulado, falando que o propósito ele não foi interrompido pelo pecado. Nós aprendemos, vimos que
Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que recebemos um corpo físico para poder interagir com o plano físico, mas que somos seres espirituais, porque Deus é espírito, certo? E também vimos que Deus nos colocou por autoridade, né, governadores sobre toda a criação, tudo aquilo que foi criado, vegetação, né, plantas, árvores, animais domésticos, animais selvagens, toda a criação, ok? Todos foram criados para isso. Tanto que em lugar nenhum nas escrituras sagradas, na Bíblia Sagrada, está escrito que o homem deve governar sobre outro homem. Esse nunca foi o plano original de Deus. Nunca foi o plano original de Deus. Apesar de haverem hierarquias, ok? O homem ele não governa sobre o outro homem. O homem não é autoridade sobre outro homem. Entenda bastante isso. Não se confunda, tá bom? Apesar de haver o que? Lideranças, né? Líderes, pastores, mestres, profetas, evangelistas. Lá mais para frente vamos aprender um pouco mais sobre isso. Quem é a autoridade é Deus, né? E as pessoas, para melhor organização da igreja, essas pessoas foram estabelecidas por auxiliares da autoridade máxima, que é Deus, que é Jesus Cristo, que é o Senhor Espírito Santo, e não há ninguém maior do que Deus. Beleza? Então, por entendermos que essas lideranças estão sujeitas a Deus, nós nos sujeitamos a elas porque elas estão sendo guiadas por Deus. Ok? Então, aprendemos tudo isso, aprendemos também que recebemos um propósito, que Deus nos deu um propósito, e o propósito é de sermos seus colaboradores, conforme está escrito em Gênesis, capítulo 2, dos versículos 19 ao 20. Então, aprendemos tudo isso e fechamos, com a afirmativa de que o propósito não foi interrompido pelo pecado. Que mesmo com o vacilo de Adão e de sua esposa Eva, o propósito de Deus para nós não foi interrompido. Que Deus, desde o princípio, supriu a restauração de tudo aquilo que foi destruído, rompido, quebrado em Adão. Beleza? E foi dito também que foi como se em Adão, trago esse exemplo, como se em Adão houvesse tido uma pausa, dado uma pausa, e em Jesus Cristo o play, que nada, né, foi alterado do princípio, né? Do princípio. Nada foi alterado. Princípio é princípio. Como o próprio termo já diz, é início. Então aquilo que foi definido no início não foi alterado em Adão, mas foi continuado em Cristo. Certo? E como esse propósito, como Deus, ele supriu a restauração do propósito. Como Deus supriu a restauração do entendimento do propósito, para ficar muito claro, porque se o propósito não foi alterado, né, então qual a necessidade dele ser restaurado? Não é o propósito que é restaurado. O que é restaurado é o entendimento de qual é o propósito. Então, é o ser humano que é restaurado e não o propósito. Beleza? Espero que tenha ficado bem claro. Então, como foi feito isso? Deus deu seu único filho em resgate da humanidade que nasceu caída em Adão. João 3,16, as escrituras dizem o seguinte. A escritura diz o seguinte. João capítulo 3, versículo 16. Oh, glória a Deus! Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seja, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça ou não morra, mas tenha a vida eterna. Eu vou me estender até o 17, tá bom? Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. E eu quero estender aqui um entendimento que o Senhor tem me dado nestes dias, que Deus, ele não amou apenas as pessoas,
Ele amou o mundo, né? O mundo inteiro. Eu tinha um entendimento um pouco limitado de que eram somente pessoas, mas não, o Senhor me mostrou de que é mais do que amar somente as pessoas. Ele amou o mundo inteiro, ele amou toda a sua criação. Ok? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Olha só que maravilha. 2 Coríntios 5, 21. A palavra de Deus diz: aquele que não conheceu o pecado, este é Jesus, o Cristo, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Olha só, Deus enviou seu único Filho para que o mundo fosse salvo por meio dele, para que toda a criação fosse restaurada, né, nele. E este que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, Deus o fez, o tornou pecado por causa de nós, para que em Jesus a justiça de Deus fosse feita e nós pudéssemos ser aceitos. O relacionamento com Deus pudesse ser novamente estabelecido. Que maravilhoso, não é? 1 Coríntios capítulo 15, dos versículos 20 ao 22. Vamos ver o que a palavra de Deus diz aqui. 15, do 20 ao 22. Diz assim, ó: ora, Cristo ressuscitou dos mortos, sendo ele as primícias dos que morreram. Porque já que a morte, preste muita atenção, porque já que a morte entrou por um homem, que homem? Adão, vírgula, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, também em Cristo todos serão vivificados. Olha que revelação linda, gente. Deus deu seu único Filho em resgate da humanidade que nasceu caída em Adão. Em Jesus Cristo, todas as coisas são restauradas, restituídas. O entendimento do homem, ele é restabelecido, ele é reconstruído. Todas as coisas se fazem novas. Isso é lindo demais, gente. Isso é maravilhoso demais. Em Cristo Jesus fomos restaurados. E não somente restaurados, nós fomos habilitados para cumprirmos o nosso propósito. Houve a necessidade de restauração e habilitação em Jesus, porque em Adão, como já aprendemos, isto foi quebrado. Nós fomos destituídos da vida de Deus. Nosso relacionamento com Deus foi rompido, foi quebrado. Nós fomos desconectados da vida. Logo morremos espiritualmente. Por isso que Jesus teve que vir e cumprir a justiça de Deus. E nós somos restaurados e habilitados para cumprirmos o nosso propósito. Nós somos restaurados, é restaurado em nós a identidade e com ela vem o propósito. Lembra? A identidade revela o propósito. Quando nós entregamos a nossa vida, toda a nossa vida a Jesus Cristo, recebendo a justiça que foi feita por meio dele, salvação. E aí nós somos habilitados para cumprirmos o nosso propósito. Então Deus tem um propósito na tua vida. Você não nasceu por um acaso, você não é um acidente, ninguém é um acidente, tipo, caiu de paraquedas. Não, Deus, ele criou você para cumprir um propósito. E este propósito somente você pode cumprir. É algo que é especial. Nós iremos aprender mais para frente sobre a personalização do propósito, ok? Sobre a personalização do propósito, nós iremos aprender um pouco mais adiante. Mas saiba, desde agora, que Deus tem um propósito na sua vida. E você pode aceitar este propósito e ser feliz, ou pode rejeitar esse propósito e continuar a viver
uma vida sem sabor, uma vida triste, uma vida sem sentido, uma vida incompleta, tendo dentro de si um sentimento de que falta algo, um sentimento de que você tem algo para fazer, mas por não saber o que não consegue fazer. Entendeu? Mas não se preocupe não, que com estas aulas, com estas revelações aqui, da palavra de Deus, em nome de Jesus, eu quero ser útil, quero lhe ajudar a alcançar este entendimento, a ter a sabedoria para poder receber o seu propósito, poder cumprir o seu propósito, estar alinhado a ele, cumprindo ele todos os dias da tua vida e sendo pleno, plena, feliz no nome do Senhor Jesus. Nós fechamos mais esse podcast aqui. Não esqueça de deixar o seu like, por favor. Compartilha. Se quiser comentar, comenta. Que Deus te abençoe muitíssimo. Em nome de Jesus, que a sua semana seja uma semana muito produtiva, muito abençoada, muito edificante para a glória e a honra do Senhor Jesus Cristo. Te vejo no próximo podcast, não é? Sexta-feira, beleza? Tchau, tchau. Um abraço. Fui!